Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Como sempre, às quintas-feiras, o Fora da Caixa é com Francisco Tavares, a quem cumprimentamos, desejamos votos de bom dia. Tudo bem? Muito bom dia. Bom Esta dia, disposição, como é que vai? Bom dia a si, a todos os trabalhadores da rádio e a todos os radiovintes no país e na diáspora. Esta disposição está tudo bem? Bem, graças a Deus. Isto que é importante. Temos alguns temas, vamos ganhando tempo aqui neste Fora da Caixa. Esta semana, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, disse que as contribuições para o sistema de segurança social estão agora abaixo das receitas e apontou a necessidade de se adaptar o sistema às novas dinâmicas sociais e económicas do país. Francisco Tavares, estamos a falar de uma questão muito sensível e que, portanto, interessa a todos os cabo-verdianos, sobretudo quando falamos da própria sustentabilidade do INPS, não é? Exatamente, trata-se de uma questão muito importante. A proteção social tem como finalidade proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade, desemprego, doença, invalidez, deficiência, velhice, maternidade, sobrevivência e outras situações de ausência de meios de sobrevivência. Ora, nós estamos a falar da proteção social do regime contributivo, ou seja, obrigatório, mas a primeira coisa que é preciso esclarecer é que as contribuições é que estão a crescer ao ritmo de 9,7% ano, ou seja, um ritmo inferior às prestações. Portanto, o INPS tem cerca de 119 mil segurados, cobre assim cerca de 281 mil pessoas, ou seja, 55% da população de Cabo Verde está abrangida pelo INPS, e eu disse 119 mil segurados, o que representa 62,6% da população empregada. O INPS tem, nesse grupo, nós temos então 9.957 pensionistas. Ora, e as contribuições no ano 2023 atingiram 12,1 milhões de contos, ou seja, cresceram 9,7% em relação ao ano 2022, enquanto que as prestações atingiram 7,6 milhões de contos e cresceram 11,7%. E quando vemos inclusive o crescimento em termos absolutos, a diferença não é muita entre o crescimento absoluto das contribuições e das prestações. E é claro que esta é uma dinâmica que não é muito boa, não é? Mas é isso. O ministro não disse que está inferior, mas sim que cresce menos do que as prestações. E é efetivamente uma situação de alguma complexidade. É motivo de preocupação, Francisco? É motivo de preocupação, visto que o INPS deve assegurar hoje, amanhã e sempre. E o crescimento das prestações a um ritmo superior às contribuições, portanto, vai reduzindo a capacidade do sistema arcar com as suas responsabilidades. Portanto, o INPS tem despesas muito elevadas, basta dizer que só com evacuações gasta tanto, tem aqui os dados que em 2023 gastou e fez 6.781 evacuações, gastou 1,2 milhão de contos em evacuações, sobretudo evacuações para o exterior e evacuações para o exterior, e ao mesmo tempo nesse ano
portanto, as evacuações, sobretudo evacuações internas, e onde predomina, portanto, a oftalmologia, entre outros, e otorrinolaringologia. E nas evacuações externas predominam, portanto, doenças do foro cardíaco, ortopedia e oncologia. Portanto, com este nível de despesas com as evacuações internas e externas, pergunta-se se não há como melhorar a resposta do Sistema Nacional de Saúde por forma a se evitar as evacuações, não é? E aí pergunta-se onde é que está o projeto do Hospital Nacional, de que se fala investir mais, né? Investir mais. Mas nós estamos a falar sobretudo da questão de sustentabilidade, não é? Sustentabilidade, ou seja, ter recursos financeiros suficientes para cumprir com as responsabilidades. E todo o sistema tem que garantir a sua sustentabilidade. Em Cabo Verde, a primeira coisa que nós temos de garantir é que neste momento o INPS cumpre todos os critérios de sustentabilidade. E as perspectivas que existem são perspectivas seguras de sustentabilidade durante as próximas décadas. Eu vou falar disso um pouco mais em detalhe. Mas dizia, a sustentabilidade da proteção social deve ser tratada no contexto do desenvolvimento sustentável. E nós temos uma ambição no domínio da proteção social, que é a universalidade da proteção social, ou seja, ter um sistema de proteção social obrigatório que garanta uma cobertura adequada e efetiva a todos os trabalhadores. Nós queremos atingir 80% dos trabalhadores cobertos em 2030, dos quais queremos atingir 75% dos trabalhadores domésticos, 65% dos trabalhadores por conta própria e, inclusive, aumentar para 85% os trabalhadores do setor empresarial privado. Estas são as metas para 2030. Agora, quando se fala de sustentabilidade, qual é a situação que nós temos e como é que poderá evoluir? Ora, neste momento, começamos pelo rácio demográfico, rácio de suporte demográfico. O INPS tinha em 2023 10,11 segurados por cada pensionista. E durante as próximas décadas ainda estará bem elevado. Ainda em 2050 nós deveremos ter ainda 5 segurados por cada pensionista. Mas por volta de 2070 poderemos chegar a 2,94. Ora, do ponto de vista da sustentabilidade financeira, o INPS tinha em 2023 reservas que davam para 13,31 anos, cerca de 13 anos de despesas. E ainda em 2040, as reservas, projeta-se que em 2040 as reservas serão suficientes para cobrir 10,7 anos de despesas. Mas quando lá por volta de 2070 já não teremos praticamente reservas, não é? E em termos de contribuições também, em 2023 as contribuições representavam tanto o rácio entre as contribuições e as despesas era 1,38, não é? 1,38, ou seja, por cada 38 escudos de despesa nós tínhamos 100 escudos de contribuições. Então estes são os indicadores de sustentabilidade que nós temos e as perspectivas. Agora, o que nós temos que questionar neste momento são as perspectivas, ou seja, é preciso que realizar essas perspectivas para que se garanta efetivamente a sustentabilidade. E aí então nós temos que ter em conta as tendências demográficas, económicas e sociais. Portanto, para que
o INPS continua a ter sustentabilidade, é necessário que cresça o emprego. Porque é crescendo o emprego que cresce o número de trabalhadores segurados. Pois. É preciso que cresçam também as contribuições a um ritmo muito mais acelerado. Porque apenas o crescimento do emprego pode não significar necessariamente o crescimento das contribuições ao ritmo adequado. Ou seja, o crescimento do emprego pode fazer com que as prestações cresçam muito mais do que as próprias contribuições. E veja que nós estamos numa fase avançada de transição demográfica. Portanto, nós tínhamos em 1981, cada mulher tinha 7,1 filhos. Hoje, portanto, em 2018, cada mulher tem em média 2,5 filhos. Hoje, em média, cada mulher tem 2,2 filhos, 2,3 filhos. Ora, lá para 2030, nós teremos abaixo de 2,1 filhos por mulher. E em cada 2 crianças que nascem, a probabilidade de que uma seja menina é inferior a 1. Então, quando este índice desce abaixo de 2,1 ou abaixo de 2, começam a nascer cada vez menos meninas. Então, a prazo, nascem cada vez menos crianças. A prazo, teremos cada vez menos jovens e, como numa população com elevada esperança de vida, que está em cerca de 71,6 anos, a população idosa vai ganhando volume. Ou seja, nós temos esta tendência. E então nós estamos em plena transição demográfica. Durante a transição demográfica, nós devemos... Durante a transição demográfica, portanto, nós vivemos o período da oportunidade demográfica, ou seja, o período durante o qual a população em idade de criar riqueza, que é a população dos 15 a 64 anos de idade, cresce. Durante esse período é que os países devem desenvolver-se. Nenhum país deve dar-se ao luxo de terminar a sua transição demográfica e não ser um país desenvolvido. É nesse período, então, que nós devemos aproveitar a oportunidade demográfica. E como é que se aproveita a oportunidade demográfica? Produzindo dividendo demográfico. Nós temos 2 dividendos. O primeiro dividendo, que é o rácio de suporte, ou seja, que é a relação entre a população que trabalha e a população total. E quando a população empregada cresce muito mais do que a população total, portanto, nós ganhamos o primeiro dividendo. E em economia geracional pode-se demonstrar que isto contribui para o crescimento económico. E tão cedo nós massificamos a inserção de gente capacitada no mercado de trabalho, tão cedo a economia ganha em produtividade, que é o segundo dividendo. E isto é o resultado do investimento no capital humano. Nós devemos combinar durante muitos anos esses 2 dividendos para poder aumentar o potencial de crescimento económico e vencer o subdesenvolvimento. E então, quando nós analisamos o nosso potencial para a produção de dividendos, constatamos o seguinte: constatamos que nós iniciamos em 1982 a produção de dividendos demográficos, já atingimos o pico em 2009 e agora estamos na rampa decrescente. De forma que nós temos que otimizar a produção de dividendos demográficos. Portanto, produzir dividendos demográficos significa aumentar a população empregada e a população empregada qualificada. E é claro que isto também contribui para a sustentabilidade da segurança social, porque aumentando a população empregada aumenta a população segurada, aumentando a população empregada qualificada, também qualifica a mão de obra, aumenta os rendimentos salariais, e isto faz crescer as contribuições. Diríamos que o futuro do NPS passaria então por este caminho, né? Mais emprego, exato, mais emprego, mais segurados e mais contribuições. Agora, as tendências que nós temos neste momento, é isto que é preciso, sobre isso que eu queria chamar a atenção. Neste momento, já dizem o seguinte: o país está a perder jovens e a ganhar idosos, ou seja, a população jovem já está a decrescer cerca de 0,99% ano e vai continuar a crescer até 2030. Perspectiva-se que a partir de 2030 poderá passar a crescer em média 0,4% ano. Mas a situação é esta: o país está a perder jovens e a ganhar idosos. A imigração?
e a ganhar idosos. É o resultado da transição demográfica, mas também, é claro, a consideração da imigração. E então, neste momento, como eu disse, os indicadores de sustentabilidade são bons, existem boas perspectivas segundo os estudos atuariais, mas é necessário que as coisas aconteçam. Ou seja, é necessário cumprir a nossa ambição 2030, que é atingir cerca de 80% da população empregada e cumprir a ambição 2030 também no que tem a ver com os indicadores de sustentabilidade financeira. E é sobre isto que convinha que nós tivéssemos a devida atenção. Há medidas que o INPS tem que tomar internamente. Há medidas essenciais de gestão interna, que têm a ver com uma gestão muito inteligente das despesas. Veja que as prestações estão a crescer mais do que as contribuições. Medidas que têm a ver com a gestão das dívidas, não é? E medidas que têm a ver também com a extensão da cobertura da segurança social. Ou seja, para atingir 80%, há que estender a cobertura a grupos de difícil cobertura, como, por exemplo, os agricultores, na agricultura que emprega cerca de 12% da população de Cabo Verde, mesmo na área do comércio, que emprega cerca de 16% da população de Cabo Verde, e na construção, que emprega cerca de 24% da população de Cabo Verde. Portanto, há que alargar a cobertura da proteção social. Mas, sobretudo, o mais importante é isto, é que a situação atual que nós temos da nossa economia é uma situação que, mantendo-se, não garante o futuro. Ou seja, não garante a sustentabilidade no futuro. Porquê? Porque temos uma economia com uma baixa capacidade de geração de emprego, cerca de 51,8%, e que não cresce. A capacidade de geração de emprego não cresce porque a economia cresce insuficientemente. Portanto, crescimento entre 4% e 5% não gera muito emprego. É uma economia que gera pouco emprego, que cresce pouco, e é claro, também estamos numa situação de baixos salários. Baixos salários, isto implica, portanto, baixas contribuições. E o tempo está... Baixas contribuições. Então, só temos sustentabilidade se nós garantirmos a realização da ambição 2030, ou seja, a diversificação da economia, por forma a aumentar o potencial de crescimento económico, realizar o potencial dos setores catalíticos, ou seja, nós temos que realizar o que nós ambicionamos para a economia azul, que deve passar de 11 mil a cerca de 30 mil empregos. Na área da agricultura, que deve passar de cerca de 10 mil a cerca de 40 mil empregos. Na área da indústria, que deve criar mais 28 mil empregos. E mesmo no turismo, que poderá atingir cerca de 30 mil empregos. E na economia digital, que tem muito potencial. Realizando isto, crescerá a economia, crescerá o emprego, crescerão os segurados, crescerão os rendimentos salariais, crescerão as contribuições e teremos garantias sim de sustentabilidade. Certo, Francisco Tavares, por causa do tempo, eu acho que o INPS vai dominar este espaço fora da caixa, porque temos um outro ponto, porque o presidente do INPS disse também esta semana que a instituição está a trabalhar no sentido de melhorar o processo de leilões, e reconhece que a medida é muito importante para os trabalhadores e segurados do INPS. É um assunto que tem estado na ordem do dia. Hoje, também nesta manhã, o NTCCS vai dar uma conferência de imprensa para também se posicionar sobre esta matéria. O que é que acha? Que análise faz desta questão que tem criado alguma polémica, né? Leilões do INPS? Pois, como eu disse, o INPS tem medidas que tem que tomar internamente, com uma boa gestão de despesa, mas também uma gestão inteligente dos seus investimentos. Bom, efetivamente, a questão dos cidadãos tem dado muito que falar, mas eu considero que neste momento é melhor
executar-se as medidas que o governo já decidiu, não é? Portanto, anulação do segundo leilão já realizado, adequar os procedimentos dos próximos leilões, conferindo total transparência, e submeter a submissão do depósito a prazo do primeiro leilão a um novo leilão nos moldes propostos e sobretudo, criar condições de regulamentação dos leilões, preparar a banca comercial, dar-lhes tempo a preparar e avançar. Mas, no entanto, convém dizer que o importante aqui é cumprir os estatutos do INPS. Já os estatutos do INPS prevêem a criação de uma entidade para gerir os fundos do INPS. Os fundos do INPS. Aliás, já o programa do governo de 2016 dizia que o governo devia criar um fundo de pensões e uma entidade gestora desses fundos. Portanto, o que se deve fazer neste momento é não apenas resolver a questão dos leilões, não é? Mas, sobretudo, avançar com esta importante reforma institucional para se ter uma gestão prudente, uma boa gestão dos fundos do INPS. Trazemos também outra questão que eu acredito que é cara para si, porque já foi edil, né? A Associação dos Municípios de Cabo Verde, que congratula-se com a portaria que reformula a lei de restituição do imposto sobre o valor acrescentado IVA aos municípios. E o presidente da associação, Herménio Fernandes, também considera que a reforma vai permitir acelerar procedimentos e o processo para que as câmaras venham a dispor de mais recursos. E isto também iria ajudar, ou vai ajudar, os municípios na realização de investimentos para o desenvolvimento dos concelhos. Muito bem. Mas antes de entrar nisso, eu queria dizer o seguinte, que a sustentabilidade da segurança social depende de medidas internas de gestão do INPS, mas retomo de medidas de gestão macroeconómica do país. Porque nós temos que cuidar de um problema importante, que é o nanismo das empresas em Cabo Verde. Veja que 82% das empresas em Cabo Verde são microempresas, não é? E temos que cuidar de qualificar os jovens, qualificar a mão de obra, porque a nossa mão de obra, apenas 29% da nossa população ocupada tem qualificação. Portanto, com mão de obra com baixa qualificação e a mão de obra com baixos salários, portanto, isso resulta em baixas contribuições. Tudo isso tem que ser corrigido, portanto, e o Estado devia priorizar a qualificação da mão de obra. Bom, efetivamente, esta é uma medida de grande alcance, é uma boa nova para os municípios. Imagine que para construir um cemitério o município paga IVA, para construir uma casa para um pobre o município paga IVA. Isto já devia ter sido corrigido há muito tempo. Esta medida repõe a justiça e repõe direitos das câmaras municipais e liberta mais recursos para as câmaras municipais. Portanto, mas isto não vem ao acaso. Esta medida ocorre no âmbito do relacionamento entre as câmaras municipais e o governo. Portanto, desde 2016, nós inauguramos, tem que haver uma nova era no relacionamento entre as câmaras e o governo, uma era de relacionamento baseada na confiança, na complementaridade, na subsidiariedade, no diálogo técnico e político centrado no bem-estar dos cidadãos. Tanto assim é que nós passamos a ter os fundos do ambiente e o fundo do turismo, o PRA, que deram passos importantes no financiamento municipal e no desenvolvimento, especialmente no que tem a ver com a requalificação urbana e ambiental. E agora vamos terminar da melhor forma, né? Com o queijo do fogo, a festa do queijo do fogo que está a acontecer, vai até sábado. E é importante valorizar a produção local, porque isto também cria oportunidades de emprego às pessoas. Temos apenas 2 minutinhos. Gostarias de estar lá presente também na festa do queijo? A festa do queijo é interessante. Portanto, isto insere-se tanto na orientação da transformação da agricultura, que tem a ver com a estruturação das cadeias de valor para mercados locais, turísticos, regionais e da diáspora. Ou seja, que prioriza alguns produtos
como os da hortofruticultura, o café, o vinho, o queijo de cabra, entre outros. Portanto, e prioriza a certificação dos produtos. Esta feira é muito importante para afirmar a marca do Queijo do Fogo e para criar mercado para esse produto, que deve conquistar o mercado turístico e o mercado das exportações. Mas eu queria aproveitar aqui para dizer que estamos a falar de uma ilha muito especial. Fogo é uma ilha especial, é uma ilha vulcânica, com um vulcão ativo. O Pico do Fogo é o ponto mais alto de Cabo Verde. Fogo é reserva de biosfera pela Unesco, ou seja, o fogo possui potencialidades únicas em Cabo Verde e raras no mundo. E que o fogo deverá receber pelo menos 54 mil turistas até 2030. É o potencial que tem. Portanto, essas potencialidades devem ser devidamente valorizadas porque uma vez valorizadas, uma vez desenvolver o turismo do fogo, que deve ser sobretudo o turismo científico, o turismo cultural, o turismo religioso e o desportivo, cria mercado para esses serviços, né? para esses bens e serviços. Portanto, nós consideramos que esta feira é muito importante, valoriza o território, valoriza a associação que a organiza, dá notoriedade ao Queijo do Fogo, mas sobretudo, portanto, reafirma Fogo como uma ilha especial. É uma ilha muito especial, inclusive, que é competitiva em matéria de fruticultura, entre outros. Aqui o tempo passa muito depressa. Muito obrigado, Francisco Tavares, como sempre, para a colaboração no Fora da Caixa. Até a próxima. Continuação de um excelente dia. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, nós, da sua presença aqui, como sempre, no Fora da Caixa da Rádio de Cabo Verde.